A característica primária de um sistema é que ele deve ser manutenível. Para que eu vou gastar deixando perfeitamente organizado algo que eu descubro que não é útil? Se você se importa com o tempo que você está colocando em algo, você vai ser questionador, você vai querer entender melhor, porque você tem que saber por que você está fazendo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moto Podcast. Eu sou Isabela e meu moto é ser útil, transformar meu conhecimento em impacto real. E eu sou a Maísa e o meu moto é Be Brave and Bold. E hoje o papo é sobre tecnologia, um tema que transforma não só empresas, mas também pessoas, carreiras e o jeito que vivemos. Tecnologia é mais do que código e ferramentas. É sobre resolver problemas reais e criar impacto. E para falar disso, convidamos dois nomes que vivem essa transformação na prática. Nosso primeiro convidado é o Jonathan Querubina, o construtor que torna o complexo simples. Com a mente criativa e olhar técnico afiado, John é o tipo de líder que transforma ideias complexas em soluções elegantes e funcionais. Co-fundador da Fera, estúdio de inovação e tecnologia que une propósito, design e execução, ele atua na interseção entre engenharia e experiência, conectando estratégia, produto e emoção em cada projeto. Com mais de 15 anos de carreira, passou por empresas como D3 Company e hoje é também CTO da Zag, onde continua impulsionando produtos digitais com paixão por excelência e inovação. É reconhecido por sua capacidade de unir profundidade técnica, criatividade e colaboração, sempre buscando a beleza no detalhe e a harmonia entre forma e função. Fã assumido da Apple e entusiasta do design minimalista, ele acredita que a tecnologia só faz sentido quando melhora a vida das pessoas. Divertido, humano e parceiro, ele é o tipo de profissional que inspira confiança e curiosidade. Fora do trabalho, é casado com Rayane, sua companheira de vida e jornada, e segue aprendendo, criando e reinventando com leveza, propósito e uma boa dose de bom humor. E isso eu acabei de experienciar, então um prazer. Joe, bem-vindo aqui a esse podcast, obrigado por aceitar esse convite. Depois eu quero conhecer essa pessoa aí que você descreveu, mas tá bom. Eu sou o John e o meu moto é menos fricção e mais magia. Olha só. E nosso segundo convidado é Matheus Portilho, o engenheiro que transforma propósito em precisão. Curioso, empático e apaixonado por conhecimento, Matheus une profundidade técnica e sensibilidade humana em tudo que faz. Co-fundador e CTO da Ferrari, empresa de tecnologia que há uma década desenvolve soluções digitais com excelência e propósito, ele é reconhecido por sua habilidade de transformar ideias complexas em produtos sólidos, eficientes e bem construídos. Mais do que um líder de tecnologia, Matheus é um verdadeiro artesão do código, alguém que valoriza a qualidade acima de tudo, buscando sempre a melhor forma de fazer, ensinar e evoluir. É perfeccionista, detalhista e generoso, um professor natural que inspira pela clareza e pela calma com que resolve qualquer problema. Fora do trabalho, é movido por fé, família e curiosidade. Casado com a Fernanda e pai da Raquel, sua maior alegria, Matheus é o tipo de pessoa que vive com gratidão e entrega. Adora aprender, conversar sobre tudo, mergulhar em bons filmes e se divertir no computador. Encontra beleza nas coisas simples e propósito em cada detalhe, unindo tecnologia, fé e amor em sintonia perfeita. Matheus, muito obrigada aí de ter aceitado esse convite de vir nesse podcast. É um prazer aí, obrigado também pelas palavras, pelo convite, né? Pelo prazer também de estar aí com o John. E eu diria que o meu moto, que melhor é dar do que receber, né? Aí isso é algo que tem uma aplicação profunda, mas também tem muito a ver assim, com questões simples, cotidianas e com o trabalho. Igual vocês falaram aí na introdução do episódio, dessas questões práticas e efetivas em resolver problema. Aí
assim, a tradução na prática disso para mim é que, no dia a dia, que a realização de produzir algo, né, é maior do que a de consumir algo. E a essência disso para mim é isso, de que a gente só tem real sensação que produziu alguma coisa quando a gente produziu para alguém além de nós, né? Muito bom, muito bem. E para começar, queria ouvir um pouquinho de vocês. Vou começar aqui perguntando para o John. De onde veio esse interesse pela tecnologia? Como começou? Você era aquela criança que abria computador? Você sabe que às vezes a pessoa fala assim, desde o início eu abria o computador, montava de novo. Tem uma coisa assim, né? Eu descobri, assim, que eu gostava de programação quando eu fazia Senai, há um bom tempo atrás. Eu sou formado em mecânica de usinagem, tipo, eu sei usar torno, fresa, essas paradas. E na época estava começando-se a utilizar as primeiras máquinas que eram programáveis, assim. Então você colocava lá, tipo, as instruções e a máquina fazia a usinagem sozinha, né? E aí, nisso aí caiu a ficha. Eu falei, cara, legal isso aqui. Aí depois que eu entendi que eu estava programando de fato alguma coisa, então acho que esse foi o meu primeiro gatilho, assim, tipo, pô, programação é algo interessante. Mas meu primeiro computador eu fui ter com 18 anos. Antes disso, assim, não tinha assim um contato tão frequente, né, com computador ou tecnologia, por assim dizer. Eu também Mas já foi era isso. mais velha. Não sei quantos, mas eu também já tinha mais. E até hoje, Pois né? é. Ainda não chegou na tecnologia, né, Hoje eu não Isabela? consegui. Não consegui entender. E você, Matheus? Comigo foi bem cedinho. Eu tenho uma memória bem clara, assim, de eu tinha... Eu acho que é tão cedo quanto eu me lembro. Eu acho que eu tinha 6 anos, ou talvez 5. Aí eu lembro que eu pegava o controle da TV, que já tinha controle remoto, né? Pra mim, na infância. Aí eu apertava o botão e a tela mudava. Aí isso pra mim era impressionante, assim. Aí a outra coisa que me impressionava muito, e eu lembro que uma coisa me lembrava a outra, é que em algum momento da minha infância, os meus pais tiveram um celularzinho flip, acho que era um StarTech, né? StarTalk, sei lá. Aí era o primeiro que tinha tela lá. Aí eu lembro que eu achava fantástico apertar o botão no teclado do celular e a tela se mexer. Aí pra mim era assim, era mágica, sabe? Eu ficava impressionado e eu ficava impressionado que as outras crianças não achavam isso mágico igual eu. Aí eu lembro que um monte de gente tinha dificuldade de saber o que queria pra carreira. E pra mim era o contrário. Eu gostava de vários assuntos, mas era óbvio que eu queria ser programador ou mexer com tecnologia na época, né? Aí depois eu fui descobrindo que programador tá bem envolvido com essas, né? Com essas questões. Aí eu lembro de que no começo, na minha infância, eu até tinha uma ideia assim meio... Nossa, eu poderia ser um monte de coisa melhor. Só que programação é tão legal que eu vou ser isso aí. Mesmo que não é valorizado, sabe? Aí eu tive sorte que depois passou a ser, né? E eu entrei na faculdade, já era um pouco, quando eu saí já era muito mais. Aí é isso, assim. Nossa, que legal. E John, depois assim de tantos projetos que você fez, o que você acha que mais te desafia hoje na área de tecnologia? Mudanças, pessoas, Além das pessoas? Pode ser pessoas também. Eu acho que, assim, a gente tem que estar sempre estudando para poder acompanhar. Eu acho que a área da tecnologia é uma das que mais tem conteúdo, assim, surgindo. Eu acho que, para mim, assim, o maior desafio é continuar tentando desbravar essas novas coisas que vão surgindo e ter tempo de usar, entendeu? Então, tem muita coisa legal, tem muita coisa que eu gostaria de estar usando, gostaria de estar fazendo e tal, mas não dá tempo, né? Então, eu acho que, para mim, o desafio hoje é encontrar esse equilíbrio, assim, entre 40 linguagens novas que surgem todos os dias versus um projeto que eu estou gostando de fazer e eu tenho que programar numa linguagem que não é nenhuma dessas 40 novas que eu estou a fim de aprender.
Acho que eu tô nesse lugar hoje, assim, que é complicado, assim, acompanhar e tal, mas É um equilíbrio interessante, né? Porque é a entrega versus o aprendizado, que, no é, geral, é muito interessante nessa área. E acho que vocês são apaixonados. Uma parte dessa área também é por isso, né? Pela sim. novidade, pela inovação. Realmente desafiador. Todo mundo quer ver robô, todo mundo quer ver carro voar, entendeu? Mas não é assim, né? Não é bem assim, né? É, Uma coisa que acaba que a Maísa falou, né? Toda hora tem coisa mudando. Vocês têm algum lugar que vocês, lugar barra pessoa que vocês sempre acompanham de é, inspiração e também de fonte segura de inovação, de bons caminhos para seguir na tecnologia? eu não sei como é que é pro Para os Matheus, dois. mas eu particularmente acompanho o Matheus, é a minha referência. E eu mal produzo nada, né? O Pois John me é, cadê o acompanha. conteúdo que você tem que postar mais na internet agora? Pois A é. gente, a gente tem um Telegram secreto Tem que que Então, aí, começar, talvez, a postar. A gente pode se infiltrar nesse Telegram de Sim, vocês. E aí a gente começa a produzir o conteúdo de te vocês. joga sem nome, até vocês tomarem é, coragem de jogar para fora. e é um desafio mesmo. Eu realmente acredito que tem pepitas, né? Meio que mudando de assunto, isso que a Maísa falou. Por exemplo, eu vou, né, devolvendo aí a brincadeira do John. Eu lembro que eu aprendia muita coisa imerso com as pessoas ao redor. Eu ia dizer isso. Hoje, a minha maior fonte de notícia é o próprio time, que no canal posta novidade aí. Eu lembro certinho, quando eu trabalhava, né, perto do John lá e tinha o Armando era mal fonte boa, né? Nossa senhora, é um poço sem fundo, né? O Armando, o irmão dele também, o André. Aí um monte de coisa eu aprendi via eles, né? Aí assim, agora assim, tirando o time, o que eu diria de referência interessante, tem um cara chamado Dave Farley, ele escreveu um livro chamado Integração Contínua, né? Famoso. Ele cunhou esse termo, se eu não me engano. Ele tem um canal bom no YouTube, chamava Continuous Delivery. Aliás, entrega contínua o livro dele, Continuous Delivery. Aí ele tinha um canal, só que ele mudou para agora o nome do canal dele, Dave Farley. Aí eu não lembro mais, é só mais procurar Dave Farley YouTube e acha lá. Eu acho que é tipo Engenharia de Software, o nome do canal. Aí traz várias notícias, tem um outro canal de notícia que chama Fireship, eu acho que o John conhece. E é assim, ó, mas para eu não responder igual, né? Mas a maior parte vem do time, assim, das pessoas ao redor. O Twitter também, que mudou de nome aí, tem muita notícia lá de desenvolvedor de software, de tendência e tal, né? De empresas. Acho que, não sei se vale adicionar também, mas pelo menos pra mim, assim, eu acho que quando você tá começando a aprender e tal, é super maneiro você buscar referências, pessoas. Eu acho que quem posta vídeo no YouTube, assim, de graça pra você poder consumir e assistir, eu acho maravilhoso, assim, você, né, passar pra frente esse conhecimento. Mas eu acho que depois de um tempo, assim, que você absorve um conhecimento assim mais sólido, você já não precisa ficar olhando tantas referências para poder fazer. Pelo menos para mim hoje, o jeito que eu mais consumo conteúdo não é tipo assim, ir no site ou assistindo um vídeo, é fazendo experimentação das coisas que eu fico Legal. sabendo. Então, surgiu uma biblioteca nova, um framework novo. Assim, raramente vou pesquisar no YouTube alguma coisa sobre aquilo. Eu baixo a biblioteca e tento fazer alguma coisa, porque, assim, você já tem uma base sólida que não vai te deixar ficar tão perdido ali no que você está fazendo. Essa descoberta é muito legal, você vê umas coisas novas e você cavar ali, assim, em cima daquilo, para mim é o melhor jeito, assim, além de ser divertido, você já está aprendendo, né? E eu acho que tecnologia tem muito esse lugar de experimentação, né? De erro, de Uhum. tentativa. E aí fiquei pensando nessa trajetória de vocês, qual foi um erro, um fracasso, assim, que foi meio um ponto de virada,
que falou, nossa, preciso prestar atenção em alguma coisa, mas que foi meio um turning point aí na vida? Eu lembro de cara de duas coisas, ó. Uma, inclusive, tem a ver com o John, ó. Já que Ó, que nem sempre eu tenho que fazer perfeito, entendeu? Aí já falei isso pro John, porque eu lembro que eu tinha uma dificuldade de conciliar o jeito de ser do Armando, isso era bem no meu começo, então realmente importa, lá na D3 lá. Aí eu lembro que eu tinha que conciliar, tem que ficar tudo bem, muito bem feito. Só que tem vezes que o prazo aperta. Aí isso me criava, sabe? De, nossa, não dá fazer perfeito no prazo. Aí eu lembro que tinha exemplos para mim de fazer algo muito perfeito, a saber, por exemplo, o Armando que a gente citou, e tinha exemplos para mim de fazer algo muito rápido. Apesar de ser muito bem feito também, era muito rápido o que era o Vitor Gama. Aí eu lembro que quando o John entrou lá, ele chegou depois, né, desse projeto ter iniciado lá. Aí eu lembro que ele fazia perfeito quando dava tempo e fazia o quão bem feito dava, né, quando o prazo chegava. Aí isso pra mim, aí eu aprendi que dava a conciliar. Aí a pessoa que amadureceu esse conceito na minha cabeça foi o João aí, o João também da Mota, o marido da Maísa. Que eu lembro que um projeto que ele liderava, eu acho que era o da MRV, ele falou assim pra mim, é o seguinte, Matheus, lança algo em uma semana. Eu falei, mas ô João, não tem nada que dá pra lançar em uma semana que esteja, tipo, perfeito. Ele falou assim, não, lança em uma semana. Eu falei, mas ô João, porque olha só, eu tava pensando em fazer isso, aquilo em um mês. Ele falou assim, não, lança em uma semana. Ele deu um sorrisinho, ele só falou isso, assim. Eu falei, eu vou lançar em uma semana, então. Porque ele deixou claro que era pra ser em uma semana. Aí eu tive que, né, porque apesar de eu ter aprendido, você entendeu? Uma coisa eu aprendi, quando me dão um prazo, eu tenho que deixar a perfeição. Mas aí o João me ensinou a dar esse prazo pra mim mesmo, entendeu? Porque daí porque ele não me deu um motivo pra lançar em uma semana, ele só, a não ser que eu falei pra ser em uma semana, confia. Daí eu fiz, e aí eu entendi, eu entendi, aí eu fiquei refletindo nesse assunto, que antes eu procurava que tudo tivesse perfeitamente organizado para poder lançar, vamos assim dizer, para eu poder lançar. Aí agora eu entendo que eu digo assim, ó, que a característica primária de um sistema é que ele deve ser manutenível. Eu ainda acredito nisso, mas tem uma coisa que antecede isso para mim agora, que o sistema ele tem que ser validado, sabe? Para que eu vou gastar deixando perfeitamente organizado algo que eu descubro que não é útil, certo? E aí eu diria que daí eu aprendi que lançando rápido eu erro rápido, né? Tem um monte de gente que fala disso tão bem. Lançando rápido eu crio uma base boa para eu poder trabalhar em cima e iterar. E aí, o que eu aprendi com o João também, nesse mesmo período, foi que você não precisa deixar de lançar algo nesse mês que você falou, mas lança algo, entendeu? Então eu não vou atrasar nada, eu só vou adiantar o que eu posso em uma semana. Aí clicou na minha cabeça um mindset novo, de tipo, eu tenho um plano sim de ter algo muito bom e organizado em um mês, mas eu com certeza consigo lançar algo essa semana. Aí, a partir de então, isso até ajuda, por exemplo, lidar com o cliente, convencer ele. Agora, antes era assim, né? O cliente dava. Agora, a gente costuma se esforçar para convencer o cliente deixa a gente lançar isso em uma semana e errar rápido, né? E eu diria que o segundo grande desafio aí, até tocando na pergunta anterior sobre desafios, né? O segundo grande desafio, eu diria, é conciliar essas questões com o cliente, assim, sabe? Às vezes, com o stakeholder, por assim dizer. Todo mundo tem um cliente, mesmo se não for uma fábrica de software. E isso ajuda demais, assim, esse tipo de visão, sabe? De calma,
a gente não tá atrasando a outra coisa, a gente só tá lançando primeiro isso. E isso ajuda a gente a validar as ideias. E eu diria que um dos maiores desafios é esse, assim, de você, na hora de resolver problema, um dos maiores desafios é saber o que fazer, é saber qual problema a gente foca, né? Tocando na pergunta anterior, é saber qual é o verdadeiro problema, qual é a pergunta certa a se fazer. Aí, isso é muito difícil. Eu diria que assim, ó, programar em geral não é o mais difícil. Lidar com as pessoas é muito difícil. E qual é o problema certo para atacar? Aí isso mudou, porque eu era o completo entusiasta da manutenabilidade e da perfeição. E agora não, agora eu sou entusiasta de validar primeiro, de lançar o quanto antes, né? Tem tudo a ver, ó, lançar o quanto antes. E lançando fica mais fácil eu descobrir qual é o problema. E não só responder as perguntas, mas saber o que perguntar, por assim dizer, né? Usar e ver, o usuário usa e fala, daí fala, nossa, esse problema é bem melhor e tal. E isso é bom demais, assim. Aí uma pessoa também que me ajuda muito com isso é o meu irmão também, que trabalha na Ferreira, o Caleb. E ele fala muito sobre, na gestão do produto, ele me ensinou essa terminologia, sabe? Que validar antecede qualquer coisa. Eu tenho que validar primeiro e tentar tornar aquilo manutenível depois, né? Ele lê bastante, né? Ele lê muitos livros lá do Mart Kagan também, que fala sobre isso. Aí é isso. Muito bom. E você, John, lembra de algum desafio, algum erro? Acho que tem muitos, assim, né? Mas eu acho que de maneira mais genérica, assim, eu concordo 120% com tudo que o Matheus falou. E acho que, só para complementar, assim, eu diria que não é sobre você também, não é só sobre, né, você conseguir escrever um código perfeito e tal, porque se tem sempre alguém melhor que você que vai escrever um código melhor que o seu e vai julgar o seu código, isso acontece bastante, né? Mas eu acho que o grande problema, às vezes, é as pessoas que, sei lá, começam a interagir com programação. Acho que um dos primeiros assuntos que começa a ser introduzido é essa coisa de fazer com qualidade, etc. e tal, mas assim, a coisa mais importante que tem é você fazer. Tipo assim, você tem que escrever código, porque senão você gasta 100 linhas de código para fazer teste de uma função que você escreveu com 10 linhas. No começo da carreira, isso é irrelevante. Você tem que colocar 100 linhas de software ali para você ver, testar, fazer as coisas. E eu acho que fazer rápido, pelo menos para mim, ajuda em você entender rápido quais são os pontos críticos daquele software que você está fazendo, porque como você fez rápido, provavelmente você não pensou em todos os cenários, não se protegeu de todos os problemas e os lugares mais importantes vão começar a dar problema. E aí você vai começar a pôr energia para resolver nos lugares que mais importam e vai resolver ali mais rápido e estabilizar mais rápido. Às vezes vai dar um ou outro problema em outras coisas, mas tipo assim, quando você trabalha em equipes grandes, né, é importante você pensar nas outras pessoas. Então, quando você entra numa fábrica de software, escrever teste, fazer revisão de código é super importante, porque não é só sobre a qualidade do que você está entregando, mas é a qualidade que você está entregando para a pessoa do lado que vai dar seguimento no que você está fazendo, né? Agora, quando você trabalha em equipes pequenas e é mais controlado, o foco é aprender o máximo que você puder, entregar o mais rápido que você puder, não para agradar cliente ou cumprir só o prazo. Para experimentar, entendeu? Quanto antes você vê que essa biblioteca aqui deu errado, eu já vou trocar e vou testar outra. Então, eu assim, posso dizer com quase que toda certeza que eu não tenho vergonha de nenhum código que eu já escrevi. Já tem coisas que eu escrevi assim, que, pelo amor de Deus. Mas me ajudou a ir para esse lugar, assim, vamos aí, entendeu? Tipo assim, não vou ficar pensando em segurança agora, não. Vou pôr para rodar, vamos ver o que dá. Se der problema, sou eu mesmo que vou resolver, então eu tô criando problema que eu mesmo vou ter que atuar. Mas é isso, entendeu? É focar no que mais importa e daí você vai crescendo. Muito legal. Eu acho que vocês falando sobre isso é um pouco
da jornada, né, de aprendizado. Você começa olhando para um lugar, depois você entende que tem outros lugares que são mais importantes. E vocês acreditam que o perfil de profissional de tecnologia ele também está mudando? Como que vocês enxergam esse lugar, né, dos futuros profissionais? Eu diria que eu tenho amizades com pessoas que trabalham com programação de idades muito variadas e de tempo de experiência muito variados também, né? Esses dias um amigo meu veio me mandar mensagem me agradecendo porque os papos que ele teve comigo ajudaram ele a se colocar um pouco melhor onde ele trabalhava e ele tinha acabado de ser promovido a líder de tecnologia. Ele Olha, falou, que pô, legal. veio me agradecer, eu achei muito legal. Mas eu acho que o que está mudando é o tipo de problema que a gente está resolvendo, assim. Então, não tem como evitar. Hoje em dia, quando você começa a aprender a programar, o primeiro lugar que você vai ter de contato é o chat GPT ou qualquer outra coisa. Então, assim, você tem uma facilidade muito maior de começar a fazer coisas, colocar, enfim, coisas na rua. Diferente de há 7, 8 anos atrás, aí, quando eu e o Matheus, a gente estava trabalhando juntos, tinha coisas que você não achava resposta, assim, né? Principalmente nesses projetos que a gente trabalhou junto, não tinha, era as pessoas que estavam juntos ali com você, ideias, vamos experimentar, ver o que dá certo. Mas é que eu acho que essa base de formação vai fazer muita diferença daqui a alguns anos, assim, porque tem pessoas hoje que usam tanto já para não para te ajudar a resolver um problema de código, mas para gerar código, que assim, desligou a energia ou desligou a internet, acabou. Tipo assim, você desliga a pessoa junto, entendeu? Então eu acho que está mudando exatamente porque tá cada vez mais fácil você fazer esse tipo de coisa. E eu acho que isso fragiliza muito essas novas carreiras que estão surgindo, assim, porque tipo assim, as pessoas nem vão ter contato com ponteiros e coisas mais antigas assim que são fundações relevantes assim para esse meio, né? E hoje em dia também, finalzinho aqui, a maioria das pessoas está tendo contato com linguagens que, com todo respeito ao JavaScript, são muito superficiais, entendeu? Muito assim. Você fica numa camada onde tem pouca responsabilidade para você, entendeu? Você não dificilmente vai ter contato com coisas muito críticas assim, que fazem coisas de verdade. Com todo respeito aos front-enders, mas são interfaces que é fácil de você resolver alguma coisa e tal, porque você não tem essa formação. Se eu te mandar para corrigir um bug lá num back-end que faz a análise em tempo real de batimento cardíaco de uma pessoa para a gente saber se ela está com algum problema ou não, qual a chance de eu colocar uma pessoa que usa o GPT para programar? Não tem como, entendeu? Nossa, olha, essa era uma área da saúde que eu poderia. Tô brincando. E eu também acrescento ali ao que o John falou, que eu acho que tem muita gente que vê o poder que a IA tem de fazer um bootstrap, sabe? De te ajudar a começar com a solução, de te ajudar a fazer as coisas funcionarem, sabe? E elas focam só nisso, às vezes. Uma coisa que aí ajuda muito é você aprender, por exemplo. E as pessoas estão mais preocupadas em fazer funcionar do que entender o que elas estão fazendo. Aí isso acaba que a pessoa é capaz de resolver muito problema, porque a IA é capaz de resolver muito problema, mas ela em si vai cada vez mais ficando pior, né, em resolver problema, porque ela depende mais da IA. Aí, ou seja, se tudo que você entrega de valor é inerente à IA, você vai se tornando cada vez mais um grão de areia na praia lá, no deserto. Agora, assim, ó, eu acho que é importante para qualquer carreira, qualquer profissão. Eu falo que eu sempre, quando eu converso com alguém, e eu sou altamente interessado em muito assunto, eu fico procurando onde está a engenharia, né, no termo puro, antigo de resolução de problema que aquela pessoa faz.
em qualquer área, assim. Para mim, o dentista é um dos mais bonitos, assim, que ele é um engenheiro que o projeto dele é um sorriso de um humano. E você vê o antes e depois de quem sorri com segurança, por exemplo. Aí o cara tá resolvendo um problema, é um puzzle, em certa definição, não difere muito da vida de um programador. No que diz respeito a resolver problema, a IA pode ajudar muito a pessoa a ser um resolvedor melhor. Só que as pessoas, se elas não entendem o que está acontecendo, elas só se tornam tão boas quanto a IA que elas estão usando. Então, elas estão usando a IA para resolver problema, mas não para aprender a resolver problema. E aí isso encaixa total com o que o John falou. Porque existe um momento que a IA não aguenta. Existe um momento que não tem, no momento pelo menos, a gente não vai saber se tem uma SI amanhã, e aí nada do que a gente está falando aqui importa mais. É a minha Agora, esperança. Para eu virar desenvolvedor. Por um bom tempo, ainda tem um erro que a IA não resolve. Ou ela resolve tudo, mas qual é o problema certo para você resolver? Aí, entendeu? Se você não para entender que o que importa é você ser um bom resolvedor de problema, e, portanto, você usar a IA para isso, uma hora lá, né? Uma hora o ponteiro quebra e nem a IA percebe. Quanto mais ela tentar arrumar, mais o seu código é bagunçado e pronto, você está de mãos atadas. Aí não sei se vocês já viram que tem um fenômeno recente, tem muita gente publicando currículo ou se oferecendo para vaga de empresa, se vendendo como especialista em corrigir código de IA, vocês entenderam? Então tem um monte de programador usando IA para criar problema, que depois tem o cara lá que sabe sabe os detalhes, a raiz, a profundidade da linguagem, e vai lá e precisa dessa pessoa para resolver depois, entendeu? Aí hoje a IA serve tanto para você usar ela de forma superficial, quanto para você se tornar esse cara que vai lá depois resolver, entendeu? Como nunca. Aí eu até digo isso assim, ó. É muito mais fácil aprender hoje, é impressionante, assim, como você vai direto no conteúdo perfeito para o que você precisa. Só que as pessoas têm que usar para aprender e não só para delegar o esforço, sabe? Eu fiz dois testes recentemente, porque assim, quando você já tem bastante experiência, o papo com a IA muda, assim, ela já precisa começar em outro lugar, né? Isso em qualquer área que você, né, tiver experiência. Então, é muito rápido quando você começa a trazer um problema real, você começa já numa profundidade diferente, assim, do normal, é muito fácil você perceber a IA alucinar muito rápido, porque primeiro que ela tá ali para te agradar. Se ela fizer uma solução perfeita e você falar para ela que tá errada, ela vai, desculpa, deixa eu revisar o que eu fiz para tentar trazer uma solução correta. É impressionante isso, isso, né? Então, como é que uma pessoa que não tem experiência vai lidar com essa questão, entendeu? É tipo assim, ela é uma IA bajulando uma criança ali, entendeu? Então, e é muito rápido ela começar a alucinar, porque o contexto, né, que a gente chama, que seria aí essa quantidade de informação que ela consegue segurar numa conversa, quando você se aprofunda, vai muito rápido. E aí, chega num limite. Então, o segredo não está em você querer construir tudo com ela, você está construindo e em determinados pontos você pede ajuda. Tipo assim, eu não sei de cabeça todas as maneiras de fazer uma consulta em banco de dados. Tem coisas muito complexas nesse lugar. Quando eu esbarro nisso, eu falo, o cenário é esse. Me ajuda aqui a dar uma luz. Porque eu sei que ela também não vai ter ali a resposta perfeita. Ela vai explorar. Então, é isso. É você saber que não é fazer coisas muito grandes. Isso aí vai falhar com certeza. E quando você tem experiência e você sabe guiar, você acelera muito o seu trabalho, assim, do tipo, eu já fiz métricas onde eu reduzi trabalhos de 2 semanas para poucas horas, entendeu? Tipo, nesse nível. Mas você tem que saber o lugar onde você está pisando, assim. E faz todo sentido, porque quando eu pergunto uma coisa que eu não sei nada, qualquer resposta dela me serve. Eu leio e falo, é isso. É sério.
porque eu não sei nada daquele assunto. Então, o que ela trouxe já foi muito. É uma pesquisa super rasa que eu fiz, mas para mim fez muito sentido e parece a solução perfeita. E imagina, quando você já sabe muito de um assunto, você não vai ser de cara que ela vai acertar a resposta, mas como eu não sabia julgar, a primeira já era excelente, né? Fiquei pensando aqui que vocês dois falam com muita paixão de tecnologia e veio aí de lugar que a profissão calhou de ser o lugar que vocês são apaixonados, né? Falando aqui de paixão, de coisas que vocês gostam muito, de cara vocês cruzam isso com o trabalho, e aí vem nesse pacote do trabalho um time, cliente, desafios, como a gente comentou, né? Prazos curtos, que não são os que vocês, o que a gente acredita em ser ideal. Como que é para vocês isso hoje, no dia a dia, principalmente ali falando das pessoas mesmo, né? Esse desafio de amo o que eu faço, mas para eu conseguir continuar aqui, eu ainda tenho que ter esse relacionamento com esse time, que nem sempre são só desenvolvedores, tem pessoas ali que não entendem também muito de códigos e tecnologia. Como que é isso para vocês? Isso toca num ponto que eu acho mó relevante, assim, que eu fico animado de responder. Inclusive é um dos maiores desafios, também toca nas respostas anteriores, que é assim, ó, eu aprendi, eu sou uma pessoa altamente que quer agradar, certo? Até falou isso na intro, a Maísa. E eu era uma pessoa, eu acho que chama condescendente, que fica procurando elogio. Aí isso agravava muito o desafio de eu chegar num cliente e eu ter treinado profundamente, assim. Eu não sou tão experiente assim, mas eu posso dizer que eu passei muitas horas no meu interesse, na minha paixão. Aí eu chegar numa pessoa que não conhece esse assunto e eu abaixar a cabeça para tudo que ela propôs por medo de desagradar, entendeu? Ou com a vontade de agradar. Até as questões do ego, com eu querer a aprovação de alguém, sabe? Ou até do cliente. O contraste disso é que eu aprendi que a minha responsabilidade não é executar o que me falaram exatamente. É encontrar qual que é o problema que a pessoa quer resolver e resolver esse problema. A minha responsabilidade é dizer não quando eu tenho que dizer não. Uma metáfora que deixa isso claro é assim, ó. Se fosse engenharia civil, que é muito mais tangível, é mais fácil falar e dar exemplo. Aí um cliente fala assim, ó, é o seguinte, eu quero algo que eu nunca vi por aí, que eles falam de sistema assim. Eu quero um prédio de 9 andares e eu quero que seja possível chegar no 9º andar e para chegar lá eu quero uma escada em caracol que chega no 9º andar. Aí para o engenheiro, esse é um ótimo exemplo, porque você fala assim, puxa, eu sei que um elevador é mais caro de construir, mas não é à toa que ele está em todos os prédios. No fundo, eu posso falar porque é um bom exemplo. Não, é impossível você argumentar que um elevador é mais barato. Um elevador é mais barato, entendeu? O elevador é mais barato se você considerar acidente na escada. Passou 10 anos, o elevador é muito mais barato. Então, só que assim, ó, você como engenheiro, você sabe que o elevador existe, você sabe o preço, você sabe o tempo que demora para fazer, você sabe o longo prazo, você sabe os outros prédios que foram construídos. Aí eu aprendi que o meu dever é falar assim, não, eu vou construir a escada, sim, tem que ter escada também, né, e tal, mas eu vou construir elevador, tem que ter um elevador, tem que ter uma coluna no prédio. Eu não posso aceitar quando o cliente fala assim, ó, não, eu quero para ontem, não tem como cortar essa coluna. Eu aprendi a dizer não, e eu aprendi também que um monte de cliente valoriza isso. Eu aprendi que tem muito cliente que ele não está procurando alguém que segue o que ele diz de forma cega. Ele está procurando alguém que sabe o que está fazendo. Tem muito cliente que está procurando alguém que diz não, não porque, né? E tem desdobramentos, né? Então a gente também aprendeu a nunca dizer não. A gente nunca diz, ó, não, eu não vou fazer isso. A gente sempre diz assim, ó, tem um caminho que é melhor.
E aí o nosso dever é dizer qual é o melhor caminho e por quê, de forma que o cliente entenda, assim. Aí você poder argumentar que assim é melhor, de forma que ele consiga encostar, sabe? Se você considerar o tempo de produção, o salário do programador, o custo de manutenção, inclusive esse daria um episódio só para falar isso, custo de manutenção, que tem tudo a ver com o que o John falou. Por que no grande grupo fazer o teste aí vale a pena? Porque o custo de manutenção cai muito. Você vai passar 1 mês construindo aquilo e 3 anos mantendo. Então, principalmente custo de manutenção, que é exatamente o que faz o elevador, que custa, né, 10 vezes mais caro que a escada, vale a pena, porque você tem que olhar a fábrica funcionando. Aí é outra metáfora que fica a dica aí. O cliente que não tangibiliza o software, ele costuma comparar com carro. Com carro é até melhor do que com prédio, né? Mas é uma fábrica. A manutenção na fábrica é primordial. A fábrica, ela para de funcionar, ela para de entregar valor, certo? A natureza de uma fábrica é muito mais parecida com a de um software. Então, o custo de manutenção importa e ele se torna uma das coisas que mais muda a nossa resposta, assim, de dizer, esse não é o caminho, pelo contrário, é aquele lá, assim. Antes, para mim, lidar com o cliente era frustração. Até eu entender que o meu trabalho é esse, você entendeu? Se eu não posso exigir que o cliente entenda, eu não posso ficar frustrado quando ele manda tirar a coluna. Se ele soubesse que era para a coluna ficar ali, ele não ia precisar de mim. Agora, aí eu aprendi a lidar com o cliente e convencer ele a manter a coluna lá, pôr o elevador no prédio. E eu aprendi a ter prazer nisso. É difícil, porque no começo você só, né, quebra a cara, assim. Mas com o tempo você vai descobrindo o jeito que dá certo, né? E conforme vai dando certo, você encontra prazer não só em construir o sistema, mas né, isso faz todo sentido. Em o cliente ver o valor da coluna e do elevador e da qualidade. Isso, inclusive, a Isa falou que o John é fã da Apple. A Apple é muito boa nisso. Ela tem um dos métodos que a gente adotou, que é... Por que eles colocam o engenheiro responsável para falar do produto deles, entenderam? Porque o cara, como ninguém, vai falar, essa coluna importa, esse elevador é valioso. Esse é o processador M4. Ninguém sabe o que M4 faz, mas o cara compra. Ou o cara compra o motor da Mercedes top lá, e ele não sabe direito o que é uma válvula e o que é cilindrada, mas é isso, eu sei que é bom e eu tenho. Então, para lidar com o cliente, antes para mim era uma frustração ter que sacrificar o princípio que faz o princípio que garante o valor do que eu estou fazendo, a coluna do meu prédio, para agradar a demanda dele. Aí eu aprendi que eu não infantilidade, é amadorismo eu ficar frustrado quando o cliente faz eu violar meu princípio. É amadorismo eu frustrar o meu princípio. E eu aprendi a ter prazer em convencer o cliente de que esse princípio importa. Daí o meu princípio se torna o princípio dele. Isso é bom. E sem querer me estender, mas algo parecido acontece quando você conduz o time. É muito difícil quando você está lidando com o time, você lidar com a consequência da desordem ou o que eles chamam de anarquia técnica, sabe? Imagina você construir um prédio e cada construtor faz o andar do jeito que bem quer. Eu vou usar meu tijolo favorito. Agora também é extremamente frustrante você microgerenciar e você tratar o construtor, o engenheiro, né, de software, como se ele fosse um robô que empilha tijolo e fala, tem que ser assim, tem que ser essa, não, troca. Aí eu aprendi que se você compartilhar o princípio com a pessoa, ela vai adotar, aí o seu princípio se torna o dela. E o mais valioso ainda, o princípio do seu time se torna o seu. Aí de fato uma posição de privilégio, quando você tem tanta gente compartilhando o que ela acredita com você, assim. Aí pronto, aí as pessoas convergem, né, para o mesmo lugar. Isso fala de cultura e tal. Então, aí eu aprendi que a alma do problema é o mesmo, assim. Eu tenho que, primeiro, convencer o cliente a querer o que eu quero.
antes de ficar em cabo de guerra com ele. E eu querer o que ele quer. Tem essa parte, eu não vou tocar nela, tá? Porque é primordial tudo que eu tô falando aqui. Eu tenho que querer o que o cliente quer. Isso é chave, senão você tá sendo injusto. Agora, você convenceu que o cliente a querer o que você quer de forma nos princípios técnicos, né? E convencer o time a querer o que você quer. Aí as coisas andam mais fácil, assim. E deixam de ser frustrantes, né? Achei ótima essa analogia aí com cada um construir o seu andar do seu jeito, né? Eu vou começar a falar, o tijolo aqui é esse, vocês não vêm mudar o tijolo, que senão não vai dar certo, pois o prédio cai, a culpa é minha. Exato. Ou depois para manter esse prédio é muito mais caro, ninguém quer. Aí eu tenho certeza que isso aplica a qualquer área. Se, né, eu sou uma grande defensora aí de padrões, né? E é mal difícil saber o volume, quanto padrão você põe. Mas a gente fala isso mesmo, Isa. Eu falo assim, ó, é o seguinte, pessoal, a gente vai melhorar o tijolo de A para B. Mas primeiro garante que o condomínio, não é nem o prédio, é vários prédios. O condomínio inteiro tá usando o mesmo tijolo, porque quando for trocar pro B é mais fácil. Aí a gente fala assim, ó, o programador, principalmente os novos, a gente vai chegar na crista da onda, mas calma. A gente não vai chegar na semana que a tecnologia saiu, a gente vai chegar daqui 6 meses. Porque o padrão é o fundamento da manutenabilidade. E a manutenabilidade é o padrão de você se atualizar. Agora, se a pessoa que sacrifica o padrão para se atualizar, ela está estragando tudo daqui a um ano e não está vendo, entendeu? E poucas são as pessoas que pegam as consequências daqui a um ano, né? Por isso vocês sabem aí do que eu tô falando. Achei genial isso. Tem um conceito que fala... que quando me falaram foi, nossa, bem interessante isso de construção e arquitetura, que parece até o tema, né? Aqui, tô brincando. Mas que falava de construções antigas, aquelas, sabe, mais robustas, elas são melhores, porque é uma coisa que você falou, as pessoas querem manter ela. E aí isso faz toda a diferença. Quando você constrói alguma coisa considerando padrões e não sendo ali o mais moderno, disruptivo, mas assim, alguma coisa que faz sentido, depois aquilo dura muito mais tempo, então é mais sustentável isso do que você, tipo, cada semana constrói uma casa de um jeito diferente. Para mim foi muito intrigante isso, porque eu nunca pensei dessa forma. Eu sou um pouco entusiasta da tecnologia, da novidade, de coisas novas. Então, entender que, assim, nossa, as coisas não podem evoluir na velocidade que eu quero, porque para ser sustentável você precisa fazer alguma coisa que os outros também queiram sustentar. Exato. Aí, desculpa eu estender a resposta, mas é que isso toca mais certinho. Que, por outro lado, qual que é o contraponto? Ó? A pessoa que mantém padrão pelo padrão, ela acaba lá no Delphi 7 lá, né, John? Ela mantém o padrão, ela começa a endeusar e adorar o padrão. E não mexe. Não. O motivo de eu apreciar padrão é que dá base para eu me atualizar, você entendeu? Então, aí, por exemplo, a gente tem sistemas gigantescos funcionando no momento no cliente atual, que tá, tipo assim, ó, 6 meses atrasado. Por isso que eu falei 6 meses. Ele tá 6 meses atrasado. Ele poderia estar 1 semana atrasado, certo? Seria melhor. Mas é que a gente sabe que em 1 semana, se a gente ficar atualizando as coisas na semana que saiu, não dá tempo de, em escala, manter atualizado, porque você quebra o padrão, você começa a mudar um andar antes de garantir o prédio e o condomínio, certo? E aí o time tem que aprender, às vezes é literalmente o pessoal indo pro oeste lá, sabe? Eu não posso deixar o cara rápido da firma, deixar para trás o cara mais lento, e aí cada um faz de um jeito e começa a heterogêneo. Aí quanto mais afasta, mais lento fica tudo, certo? Sim. Mais lento fica tudo. Então, eu realmente acredito que não deve ser violado o padrão em nome da novelty, né? Eu não sei como traduzir isso. Não deve ser violado o padrão em nome de manter tudo atualizado.
mas não deve ser ainda usado o padrão por outro motivo, senão, peraí, a gente só tem o tijolo padronizado para poder trocar o tijolo inteiro para o mais novo daqui mês que vem, assim. Aí isso é desafiador. Eu nem sei se esse é o caminho certo, mas tem dado certo aí. Mas... Isabela, a partir de segunda, falando que todo mundo vai usar o tijolo dela. Não, mas e colocando isso vale mesmo para diferentes áreas, porque colocando no meu cenário cabe certinho, a mesma explicação, assim, perfeitamente, porque não é porque eu já trabalhei em empresa muito grande, e aí o padrão é muito valorizado e assim você não tem uma margem para questionar aquilo. Porque não vai mudar, sabe assim? Tipo, não adianta você gastar nem um minuto nisso, porque não vai mudar. E aí entra nesse lugar de o padrão é acima de tudo. E aí fica muito para trás, porque aí tem um monte de coisa nova vindo e vai se acumulando essa novidade a ponto de ficar tão grande ali e não vai conseguir, a empresa não vai conseguir se adaptar e não, pelo menos não com a velocidade que deveria, mas ter o padrão, porque isso está funcionando e é assim que vai acontecer, mas tudo bem, a gente vai se organizar aqui para isso acontecer em escala da melhor forma possível, né? Então faz muito sentido. E para você, John? Eu adoro viver no caos, né? Assim, eu não me importo muito, mas mesmo nesse lugar, e aí, para mim, foi um jeito que deram para. O Matheus gosta de fazer software usando a linguagem A, e eu gosto de fazer a linguagem B. Eu não preciso. Aí, tipo assim, a Isabela não precisa forçar a gente a usar ou só A ou só B. O que foi feito? A gente implanta um padrão de comunicação, ou seja, não importa do jeito que eu fiz, não importa do jeito que o Matheus fez. Se a gente se comunicar bem, funciona, né? Aí tem todo um conceito aí de microserviço e etc e tal, e na minha visão é para isso que existe isso aí, porque aí cada um faz do seu jeito, desde que siga-se um padrão de comunicação. O resto não importa, né? Mas acho que, falando até um pouco sobre esse lance de qual é a relação de ter clientes no lugar onde você gosta e não gosta e tal, eu acho que sobre gostar muito disso que a gente faz, assim, é meio que o céu e o inferno, né? Porque você gosta de uma coisa que te dá dinheiro, que te dá prazer em fazer, mas é a coisa que você está fazendo durante o seu horário ali atendendo clientes e é a coisa que você quer continuar fazendo quando você está fora desse horário, assim. É complexo, assim. Mas eu gosto, assim, no sentido de tem alguma coisa que surgiu que eu gosto de fazer, eu não preciso ficar fazendo outras coisas para manter esse gosto, então é meio que uma coisa já vai juntando a outra e tal. A variável cliente, eu acho que no começo desse processo assim, meu de entrar nesse mercado, foi bem interessante, assim, porque eu sempre fui e ainda sou muito tímido, apesar de eu acho que não parecer muitas vezes, de ter esse tipo de iniciativa, do tipo assim, vou ir atrás de um cliente, não sei o que e tal. Já fiz e tal, enfim, tenho feito atualmente, mas é bastante energia, assim, para poder sair do lugar e fazer isso acontecer. Com o tempo, isso vem com um pouco mais de naturalidade e tal, até porque você começa a confiar mais no que você está falando, então isso ajuda um pouco com essa timidez. Mas no começo, assim, você tem que ter cliente para você poder pagar os seus boletos. É isso, assim, é fazer um blog rapidão, é fazer um site, não sei o quê. Enfim, é isso. Você passa por uma experiência muito legal de se responsabilizar pelo que você está fazendo, né? E até então, quem se responsabilizava provavelmente seus pais ali, ou algum maluco que se contratar e tal. Ali é tipo assim, o cliente vai te ligar, é você que tem que resolver, é você que é a pessoa que está recebendo dinheiro, que ele sabe se lá se confia ou não em você, se, sei lá, um moleque de 20 anos aqui está querendo ganhar dinheiro aqui. Mas aí com o tempo eu acho que você vai se valorizando, você vai entendendo melhor como se portar nessas situações e tal. E acho que assim, é uma longa jornada. Eu acho que geralmente quem começa nos freelas e amadurece nesse lugar tende a seguir essa carreira de empreender, de querer lidar com clientes, porque você sabe que é uma variável que não vai sair dessa equação. E eu acho que para mim, assim, foi muito legal, porque me ajudou a me comunicar melhor,
não necessariamente querer, mas tender a não ficar fugindo dessas situações onde você precisa resolver problemas, e às vezes os problemas são muito sérios, às vezes a culpa ou a causa do problema pode ter sido sua e tal, então isso te amadurece e acho que é bem legal. O que para mim assim mais valeu a pena, acho que em todo esse processo, e aí isso é o que eu faço assim agora sempre, para qualquer tipo de debate ou discussão entre será que tem que ser assim ou assado, eu nunca, em hipótese alguma, vou contra a pessoa. O que eu faço assim, querendo ou não, assim, é difícil quando você perde um argumento que você estava querendo convencer a pessoa, Sim. porque, você não entende o contexto daquela pessoa, você não consegue julgar ela se ela é ou não mais experiente que você. É difícil, principalmente quando é o primeiro contato. Então, é muito melhor eu me convencer de que eu estou errado do que entrar numa disputa e tentar colocar minha vida para ganhar e acabar perdendo porque, eu estou pagando. Se você não quiser, eu chamo outra pessoa. Então, o que eu costumo fazer, assim, bastante eu escuto o que a pessoa está dizendo e o que eu faço confiando na minha experiência, ou pelo menos no contexto que eu tenho naquele lugar, eu tento derrubar a ideia da pessoa, mas fazer com que ela mesma derrube a ideia. Então, assim, eu começo a fazer pergunta, eu começo a questionar. Tá, e se a gente colocar essa escada em caracol aqui, como é que você vai fazer para subir as geladeiras? Aí eu jogo o problema para frente. Aí, beleza. E se alguém se machucar, como é que você desce essa pessoa de maca? Eu costumo, aí eu vou explorando, vou fazendo pergunta, para que a própria pessoa perceba a quantidade de questões que eu já enxerguei na hora que ela falou escada caracol, já veio os 100 problemas direto por conta da experiência, mas para ela é só assim, cara, eu vou economizar sei lá quantos mil. E aí ela chega num lugar que, quando você percebe, e aí por fazer muito, aí eu acho que eu já tenho assim esse sentido, eu percebo a hora que ela tá chegando nesse lugar de, entre aspas, derrota, e aí eu começo a ajudar ela fazer uma nova construção e uma nova ideia. Então acaba que eu levo ela para um lugar diferente sem contrariar. Ela mesma começa a perceber que tem alternativas e que talvez o elevador não seja tão ruim. E às vezes ela fala, pô, eu queria muito ter o elevador, mas eu não tenho dinheiro. Então vamos pensar em outra solução. Às vezes o problema era esse, mas assim, o orgulho de falar sobre a questão do dinheiro vou defender essa escada aqui, que pané elevador que é. E aí eu levo a pessoa para esse lugar. Tipo, geralmente eu Legal. exploro isso e dá muito certo. Porque você não fica contra a pessoa, você não arruma problema, e no final ela sente que ela criou uma solução e essa outra pessoa que talvez fosse ficar contra, ainda teve a liderança dela para resolver aquilo ali, mas na verdade, assim, era o óbvio, só que, né, leva um tempo, assim. É meio, enfim, maquiavélico, mas funciona demais, assim. É bom Não, mas demais. achei muito interessante, porque às vezes é o que você falou, né? Não é que uma coisa tá errada, ela distorceu a solução porque, por exemplo, não tenho dinheiro para colocar. Então vamos pensar num prédio de 3 andares que tem espaço para o elevador, a gente lança, aluga aqui essas Uhum. primeiras salas e depois a gente constrói a outra solução, mas se for nesse embate, né, de tentar assim, tipo, não, tá muito errado. E aí você perde o cliente, mas fala, não, vou construir Uhum. a escada caracol para você também. É o que o Matheus falou. Depois você fica chateado, porque assim, não era o resultado que você queria ter. Então, isso me vem, acho que a próxima pergunta. Eu acho que vocês falaram um pouco disso, né? Mas com a inteligência artificial, agora sim, às vezes construir ali a escada vai ficar cada vez mais rápido, mas entender esse problema, fazer esse diagnóstico, assim, criar a solução e conectar pessoas é alguma coisa que nesse cenário, aparentemente ainda seres humanos são muito melhores para isso. Uhum. E aí vocês liderando pessoas, lidando com isso, ou se tornando, né, esses profissionais do futuro, pergunta difícil, né? Eu tô fazendo a pergunta e já tô achando que eu quero a resposta. O que vocês acham, né? Como que prepara as gerações? Como se prepara para esse futuro? Eu diria, Maísa, que
vai muito de encontro com aquilo que o John falou a respeito da IA, ela tá lá para te agradar, né? Ela vai responder o seu prompt. Aí por isso que tem que saber a pergunta certa para fazer. Aí tem várias camadas disso. Você pode, por exemplo, quando você aceitou que é uma camada ao nono andar, uma escada ao nono andar, aí você pode perguntar como eu faço a escada ao nono andar. Aí ela vai te falar, faz assim, de cimento e usa a lixa para a pessoa não escorregar, não esquece corrimão, evita a curva, faz, né, ângulo reto, tal, respeita o código de bombeiro. Agora, aí que também conecta com o assunto inicial lá de validar, de testar, de lançar rápido. Por isso que, para mim, as pessoas têm que treinar a ser resolvedor de problema. A gente incentiva os devs na firma, eles estarem entre a carne e o metal, entre o usuário e o hardware rodando, porque rodar eles não podem. Tipo, chega o mais perto possível do hardware, não seja essas pessoas que não sabem o que é o ponteiro, o que é o processador, o que é o SO, e a IA tá aí para te ajudar também a entender. E esteja o mais próximo possível do usuário, que é por que o cara tá subindo lá, ou pergunta. Pergunta, para que você está fazendo uma escada? Aí, às vezes, o dev fala, nossa, podia ser um elevador. Deixa eu usar a IA para fazer a pergunta certa. Em vez de eu perguntar como faz a escada, eu falo como chega no nono andar, porque eu descobri que esse que é o problema, o dev, né? Aí a IA fala, é o seguinte, tem esse outro jeito aqui. Aí, isso também, eu concordo, né, para tocar ali, eu concordo plenamente com o John, que nunca diga não. Nunca, igual eu falei, a gente nunca diz não, a gente só diz, dá para ser assim e tem prós e contras. E eu acho que o que ele respondeu é o super trunfo que nem o cara que resiste perde aquilo ali. Mas às vezes não precisa nem disso, a pessoa, beleza, gostei, sabe? De você dar, tem esse outro jeito. E aí, só para dar um exemplo, que esses momentos de você... O que será que a gente faz? Escada ou elevador? Que também conecta com esse assunto. É hora de validar o que é melhor, sabe? Quando a gente não tem certeza. Nessa hora de... Então, a pessoa que está treinada a resolver problema, ela leva todo o assunto para esse lugar, assim. Ou para ter certeza de qual a solução, ou para testar. E nessa hora de testar, antes de conseguir manutenabilidade, que eu concordo lá de... A gente também usa software distribuído quando dá, ou microserviço. E é a hora certa de mete o louco, usa o que você quiser, usa a linguagem que lançaram hoje, sabe? Né? Daí a pessoa usa, descobri meu elevador, beleza. Se esse elevador ser usado mesmo, a gente vai ou levando tudo para esse padrão novo que é melhor, ou levando ele para o outro que é melhor, sabe? Aí vai convergindo e as coisas vão... Mas aí, desculpa que eu peguei todos os assuntos, mas voltando assim... para mim, usar IA, né, assim, para mim, o profissional do futuro, para dizer assim, ele aprende a usar as ferramentas para resolver o problema, para saber que problema tem que ser resolvido e qual a melhor solução antes de começar a construir ela, né? Aí tem uma frase famosa, que diz assim, o erro mais comum dos melhores engenheiros do mundo é responder as perguntas erradas. Porque a gente é tão treinado a resolver problema que a gente foca mais em resolver do que qual problema deve ser resolvido. E é real, isso veio dos melhores times, dos melhores engenheiros do mundo lá. Você dá uma pergunta, os caras vão responder, eles não estão... Mas peraí, essa é a pergunta certa, entendeu? Esse é o problema certo a ser resolvido? E como que muda isso? Porque eu tenho um pouco de vício nesse lugar. Vou ser sincera, porque eu adoro uma solução. Alguém pensa, eu já estou pensando como que resolve esse problema. E como que muda esse comportamento para se tornar um pouco mais... Não é questionador. Investigativo, né? Tipo, investigar o problema real, né? Entender a dor. Para mim, sendo bem direto, e acho que respondendo a pergunta sobre como que a gente acha que talvez essas pessoas deveriam olhar para isso, assim, para mim é sobre o seu tempo, assim, tipo, os minutos que você está gastando fazendo qualquer coisa
não tem dinheiro que vai trazer isso de volta. Então, assim, se você se importa com o tempo que você está colocando em algo, você vai ser questionador, você vai querer entender melhor, porque você tem que saber por que você está fazendo. Tipo assim, se a gente vai fazer a escada, e aí você descobre que o sonho da pessoa é ter uma escada, a gente vai fazer a melhor escada possível, assim. Eu sei que eu vou estar colocando meu tempo para ajudar uma pessoa a construir um sonho. Quando, às vezes, sei lá, eu converso com algumas pessoas e tal, e a gente está falando sobre, o que você acha que eu deveria estudar? Eu já escutei essa pergunta milhares de vezes, assim. Uhum. Eu acho que é isso, assim, você tem que dar valor ao tempo que você está gastando fazendo aquilo, porque muita gente fala, tipo, pô, não gosto do lugar onde eu trabalho e tal, e eu super entendo, assim, tipo, às vezes sei lá, tem infinitas situações que te colocam ali. Mas e tipo assim, sei lá, das 9 às 6 você tá ali. E o que você faz com o restante do seu tempo, assim? Por que você não tá fazendo algo que você gosta, então? Porque às vezes é o tempo que você talvez esteja ali, você pode usar para construir algo que já já se torne ali uma coisa mais relevante para você. Então, assim, para mim é sobre o tempo, assim, tipo, se eu vou entrar num projeto, eu preciso ter motivação, e a motivação tem que ser minha mesmo. Assim, se é externa, ela pode acabar, e aí, como é que eu fico, né? Tipo, aí é aquela pessoa que, pô, nossa, sexta-feira tá chegando, né? Eu já fui mais, assim, muito mais a pessoa que na sexta-feira eu tava empolgado porque segunda-feira já tava chegando, entendeu? Tipo, cara, eu quero continuar fazendo isso aqui, eu quero ir embora sexta-feira, porque segunda eu vou continuar conversando com o Matheus sobre o que a gente tá falando hoje. Pô, eu vou ficar 2 dias sem falar com ele, já tô ansioso, entendeu? Eu quero que chegue segunda-feira logo. Eu tento sempre me manter sendo essa pessoa, assim, porque senão é só, enfim, a menos que você só queira, né? Temos tapa na cara aqui também, né, dos convidados na Tá vendo? host. Mas você me respondeu, Joe, uma pergunta que aí vamos ver se eu levo para o coração e aprendo, que é a que eu tô me fazendo atual, que é como eu priorizo, porque é isso, e preciso aprender a valorizar o meu tempo, porque o tempo é o nosso recurso mais finito. E é esse lugar, tipo, de assim, eu já entendi que não dá para fazer tudo que eu quero muita coisa. E aí, mas como que eu priorizo? Ó, serviu aí. Já podemos acabar esse episódio. Uhum. Não vai nem Acho que dormir hoje. um bom exemplo, assim, se eu mostrasse para vocês agora, assim, como tá a minha semana e as coisas que eu tô fazendo, vocês poderiam falar, cara, você é maluco, por que que você tá aqui? Mas, assim, isso aqui agora é a coisa que tá me dando mais energia e me deixando mais feliz. É óbvio que eu não ia estar querendo resolvendo os problemas lá. E não importa se eu vou atrasar ou não. Tipo assim, eu tô aqui, tô com energia e tal, vou acabar aqui, vou retomar muito melhor do que, né? Então, é isso, assim, tô usando meu tempo agora do melhor jeito que eu posso. É isso que o John falou, pra mim é fácil ver alguém que prefere produzir do que consumir, entendeu? Tem uma prerrogativa em tudo que ele falou, que ele mede o valor do tempo dele pelo que ele está produzindo, que tem tudo a ver com o que eu falei lá do motto lá, de dar do que receber, porque para mim a dopamina, ela é enraizada em cumprir objetivo. Aí eu acho que muita gente nasce, cresce, trabalha e morre e não descobre que você produz muito mais dopamina em resolver problema do que consumir qualquer outra coisa. Aí vem até esse leve, né, que eu vivo repetindo isso, que todo entretenimento no mundo é um objetivo sintético, né? O esporte, o videogame, até um filme tem uma estrutura de um objetivo e um obstáculo, porque o verdadeiro... O que dá ânimo de você ver o filme até o final? Você quer ver aquele problema ser resolvido. Então, aí as pessoas, qualquer pessoa fala, mas como assim, o que o John tá falando aí de eu vou resolver, o que eu vou ter vontade de fazer e como é que eu vou resolver, assim, ó, como é que eu vou aproveitar melhor o tempo, e tudo que ele cita tem a ver com produtividade, mas tem um monte de gente que aproveitar melhor o tempo é consumir mais, eu vou lá comer, eu vou ver a final do campeonato
eu vou jogar e zerar tal videogame. E eu não sou contra nada disso. Eu gosto de várias dessas coisas. Eu gosto de um bom filme. Só que eu sei que você não sente satisfação no longo prazo só disso. Então, a pessoa que entendeu que resolver problema, né, tem motivos profundos. Eu podia falar de filosofia, de né, o que é virtude, mas eu falando basicamente a mais materialista e naturalista possível, falando de dopamina, meu amigo. Ser produtivo é a coisa mais satisfatória que existe. E aí sim, aí vem essa conversa de como eu aproveito meu tempo. Eu acho que isso que o John respondeu é o melhor incentivo que existe para você deixar de procurar a solução e procurar o problema certo. Porque se você entende que o seu tempo é melhor aproveitado resolvendo o problema, e você entende que você vai perder a coisa que é irrecuperável, sabe, que é o tempo, então lá vou eu procurar os problemas certos a serem resolvidos. Aí isso muda a minha relação com o meu sim e com o meu não, igual eu falei, de qual é a próxima que eu aceito. Aí eu entro por uns problemas aí que é até mal visto na sociedade de devs, que é tipo, é mesmo? Será que todo o sistema tem que morrer? Aí, não é John? Dá vontade de tentar resolver isso aí. Essa é a pergunta que eu falei, eu vou investir 10 anos nisso aí. Tá chegando o prazo, sabe? Eu vou tentar fazer um software que ele não tem que morrer amanhã. Agora, mas esse não pode ser para outra pessoa um problema que não é interessante. Aí, isso muda como você lida tanto com o cliente, também muda como você lida com o time. Porque eu tenho medo de eu ser o cara que tá falando para fazer a escada ao 9º andar. Aí eu começo a pedir ajuda para falar, esse é realmente o melhor, não é só a melhor solução, esse é o melhor problema para a gente estar resolvendo agora. E aí a gente fala, nossa, nem deveria ter 9 andares esse prédio, a gente deveria estar resolvendo isso, sabe? Aí, mas assim, ó, eu gostaria de citar também, mas aqui, o sistema de ensino tradicional, ele treina a gente a dar a resposta certa. Então a gente tem né, dezenas de anos de treinamento a só responder, a nunca questionar a pergunta. Sim. Então é realmente desafiador. No final é um hábito. A melhor coisa que você faz para lutar contra esse hábito é fazer o que o John falou, é achar o melhor incentivo que você tem para escapar do padrão, né, o pense rápido e vai direto para a solução. E, nossa, o que eu estou fazendo? Aí é realmente importante ter os incentivos certos para não ficar preso no hábito de resolver os problemas errados, né? Eu tenho muito medo de ser a pessoa da escada também. Nossa, e várias vezes eu tô no meio do meu discurso com o time, então, tem que ser desse jeito, tá? Eu falo, cara, será que tem que ser desse jeito? Tipo, eu tô falando que tem, sabe? E eles vão seguir porque eu tô falando que tem. Então, quase que a responsabilidade ficou muito grande de tomar essa decisão ali. Assim, eu pegando só um gancho assim, eu não acho que Jesus tem culpa pelos apóstolos que teve, entendeu? Seguir quem quis. Tem um monte de maluco aí fazendo um monte de coisa e vai atrás quem quer ir atrás. Mas eu acho assim, uma coisa que eu acho muito legal e foi um dos maiores tapas na cara assim, que eu já tomei foi quando eu absorvi essa frase assim, você tá fazendo o melhor que pode ser feito ou você está fazendo o melhor que você pode fazer? Porque tem uma diferença gigante entre essas duas entregas e eu gosto de tentar manter assim, um placar na minha mente em tudo que eu estou fazendo. Assim, tipo, cara, isso aqui é a melhor coisa que podia ser feita para essa situação ou é a melhor coisa que eu consigo fazer para essa situação? Eu estou perdendo, nem sempre eu consigo fazer o melhor que podia ser feito, mas eu sei que em alguns momentos eu já tive a oportunidade de estar entregando o melhor que podia ser feito para aquela situação. Isso, assim, dá gás para mais um ano de perdas no outro lugar. Assim. Para mim, é uma régua que me ajuda a não querer fazer a escada de 9 andares,
A menos que tenha alguma motivação muito grande para ser a melhor coisa que podia ser colocada ali naquele lugar, entendeu? Tem uma variável que é assim, ó, que eu percebo, que é o melhor que me deixaram fazer, certo? É o melhor que me deixaram fazer. Daí eu falo, puxa, isso daí, meu amigo. E também tem prova, né? Tem opinião externa minha que diz assim, ó, que uma das coisas que mais entristece alguém é você ser vítima de um problema que a solução não é sua, entendeu? Sabe quando você sabe que dá pra fazer melhor, mas o meu cliente não deixa, o meu chefe não deixa. Aí vem algo muito importante, a gente aprendeu. Se eu tenho um time que tá do meu lado, eu tento dar todo ouvidos. Eu tento não ser o cara que não tá deixando algo melhor ser resolvido. O cara que tá forçando a escada de 9 andares. E se eu tenho cliente, e isso é a coisa mais prazerosa que existe, assim. Por isso que eu falei que dá prazer em você chegar no cliente e compartilhar a visão com ele. É quando você realmente sai completamente da sua área de obras e falar, oh, não deveria ter 9 andares esse prédio e a sua concepção do que é um prédio precisa mudar. E eu acho que se você cuida de um cliente, você pode fazer isso, você pode tentar. De verdade, eu tenho menos casos de fazer isso do que de não fazer. Mas eu descobri que toda vez que eu tentei deu certo. Toda vez que eu tentei deu certo. Então, é medo que me impediu de tentar todas as outras. De falar, deveria ser diferente isso. Ou o seu produto deveria mudar. E eu descobri que o cliente valoriza. E tem um jeito certo de fazer isso. Eu tô sendo rápido aqui para dizer, não é que eu chego no cara e falo, você deveria mudar. Tem um jeito certo, igual o John falou aí. Agora, assim, a mesma coisa vale se você... Porque para mim o cliente é o meu chefe. Se você tem um time ao seu lado, você quer ser a pessoa que abre as portas para eles fazerem isso com você. E se você tem alguém acima de você, quer seja o cliente, quer seja o seu líder, quer seja... Você tem que saber, meu amigo, eu aprendi isso também aí com o João também, que eu tenho que ir lá falar isso daí, sabe? Eu não posso falar assim, não, mas meu trabalho não é esse. Porque o prêmio atrás, por isso que é melhor dar do que receber, o prêmio por trás disso é muito bom, é muito satisfatório para você sair do âmbito de esse é o melhor que eu podia fazer porque o meu chefe não deixou, entendeu? Para o âmbito de esse é o melhor que dava a fazer no mundo, porque eu falei e o cara me ouviu. E o prazer é seu, e o prazer é dele, do seu time, do cliente. Aí eu realmente transforma o que era só uma frustração, vira um dos maiores desafios e prazeres, assim. Uma coisa que eu aprendi com o João a gente, né, uma fábrica de software, o João era também. A gente era depois dele, a gente aprendeu muita coisa. E aí é uma coisa que muita coisa eu aprendi tarde, muita coisa o que o John falava, eu fui tarde saber. Aí eu falei, 5 anos depois, eu falei, nossa, é por isso que o John estava sempre perto do stakeholder, do cara que toma decisão. Porque se eu estiver longe, a gente passou anos falando com os caras que não deixavam a nossa... Daí a gente lutou para conseguir falar com o cara que toma decisão, para falar, deveria ser diferente, o prédio não deveria ter 9 andares, por isso que tá dando errado esses 2 últimos anos. Aí o cara fala, puxa, é verdade. Aí ele nunca mais larga de você. Fala, não, vocês só agora direto comigo. A gente aprendeu que no projeto, se você tá longe do cara que toma decisão, você vai se colocar nessa vida triste de achar que tem um jeito melhor do que o que você pode fazer agora, do que estão deixando, só que você tá falando pras paredes, entendeu? Porque o cara que escuta tá longe de você, assim. Aí isso é mal precioso. Nossa, é sério, cara, vocês ficam falando, eu tenho que abrir na próxima, acho que uma notas aqui, porque tem tanta coisa que vai surgindo, a cabeça vai pirando. Vocês falaram muita coisa legal, uma sobre essa dor e depois que você abraça a dor, né? De tipo, não era o meu lugar natural, mas quando eu abracei esse lugar, a potência que isso traz também. Então, esse ano eu cheguei a essa conclusão que eu sofro muito mais pelo medo de alguma coisa acontecer do que quando ela acontece e eu tenho que resolver.
E quando eu aceito alguma coisa e tenho que fazer ela, mas eu abracei ela, ela dói muito menos do que esse antes, assim, sabe? Parece que o antes, você ficar ali fugindo desse lugar, ele dói muito. E outra coisa que vocês falaram que é assim, uma das coisas que eu também aprendi esse ano na verdade, eu vi uma frase ontem, que era uma coisa que meio traduziu, que é a pessoa que você quer se tornar, ela é mais difícil de construir do que qualquer outra coisa que você for fazer. No caso, era tipo sobre negócios, mas assim, e foi quando eu aceitei que eu precisava mudar, porque eu falei, o resultado que eu quero ter, a pessoa que eu sou hoje não tem. Então eu preciso me tornar outra pessoa. E essa é a jornada mais difícil que tem, é esse processo da gente se transformar, mas abraçar isso dói menos do que quando a gente tá antes, assim, sabe? Não quero falar com o cliente, não quero fazer isso. É um lugar sério. Tá parecendo uma conversa de filosofia. Vocês estão falando e minha cabeça tá ali fervendo, pensando em várias coisas. Uma coisa que ajuda também bastante a entrar nessas situações é você amadurecendo, né? Aprender a ter empatia, né? Porque assim, qual é o maior problema do mundo? É o problema que tá na sua cara ali, é o seu problema, né? E é o problema da pessoa que tá querendo, sei lá, trazer você para ajudar a resolver. Tipo assim, a fome no mundo é um problemão? Pô, gigantesco. Mas agora é aqui, entendeu? Tipo assim, uma coisa tá quebrada, essa pessoa tá desesperada. Então, assim, para ela, aquele problema é o maior problema do mundo, né? E esse é só um comentário, mas sobre esse lance, assim, de você ter um pouco de empatia, né, com as pessoas e tal, nos últimos grandes projetos que eu participei, assim, né, principalmente, né, tomando essa liderança de tecnologia, o meu maior objetivo no começo do projeto era fazer amizade com o departamento de tecnologia. Antes disso, assim, eu não fazia nada. Inclusive, eu tenho amizades até hoje, assim, que eu tenho certeza que se eu puxar o telefone e pedir um favor, eu consigo alguma coisa, sabe? E faz toda a diferença, tipo, muda completamente o ambiente. Então, acho que você aprender a olhar para as pessoas de um jeito diferente, ter empatia com o problema delas, porque assim, não é só uma pessoa ali que está sendo chata com você, ou às vezes, né, tá te impedindo de fazer alguma coisa. Você não sabe, tipo assim, o que foi passado para ela de manhã por uma outra pessoa que está bloqueando ela, e daí ela está tendo que bloquear você. Então é uma cadeia, assim, você tem que aprender a olhar um pouco mais à frente e tal. Então, E eu lembro, tem um homem sábio que fala isso aí que o John fala, diz que amai o teu próximo, você não precisa se preocupar com o problema que está distante, porque a sua capacidade de resolver é muito menor. Esse negócio da empatia, para dar um gancho rápido, tem a ver com o que eu falei. A gente assume a postura de um servo. Eu não sei porque as pessoas têm, às vezes, vergonha ou medo disso. Para mim, é uma das coisas mais belas que tem. Eu falo, eu vou ser o melhor servo que possa existir desse assunto. Para esse pessoa que precisa disso. Aí o servo, eu sou o servo do stakeholder, do cliente, ou eu sou o cara que faz a espada a granel, eu sou servo do meu cliente atual. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com o que o John falou, que a gente nesse desafio de conciliar as coisas, de conciliar o cliente, por que o cliente faz assim? Por que, né? Eu vou muito por essa linha de tipo, se eu tô falando dele adotar o princípio que eu acredito que é verdade, eu primeiro, sabe, é uma condição. Eu primeiro tenho que desejar o que ele deseja. Se ele adota o meu princípio para eu fazer bem para mim e só, sabe, assim, ó, nossa, eu queria tanto, vamos supor, eu queria tanto aprender Go, vamos supor, uma linguagem de programação. Eu queria tanto usar o tijolo novo que saiu aí, ó, na Alemanha, que é termoacústico. Aí vem o próximo cliente e eu falo, usa o tijolo termoacústico. Daí ele fala, tá bom, você que é engenheiro, eu confio. Só que qual que é o motivo da minha sugestão? É o meu bem, porque eu quero aquele tijolo. E não o problema do cara. Agora, eu aprendi assim que se eu realmente quero... Se eu quero
entrar na batalha da pessoa, de tentar convencer a pessoa que o princípio é bom e ele deve adotar, eu tenho que primeiro ficar completamente enxuto e ser só o que maximiza o resultado para o cliente. Eu tenho que ser um servo excelente. Eu tenho que ser um cão de briga, sabe? Eu tenho que ser um soldado que é eficiência máxima na proteção e que reclama pouco e que gasta pouco. E isso, como programador, tem tudo a ver com velocidade extrema, custo baixo. Aí eu aprendi a enxugar, sabe? Nessa linha. Eu tenho que ser muito rápido, porque é isso que importa. A gente tem que ser impressionantemente rápido. A gente tem que ser mais rápido do que o que o cliente acha que é rápido. E tem que ser, né? Aí, pessoal, só para amarrar, para mim, esses assuntos de qualidade, de código, de organização, de manutenabilidade, então ele tem um alvo, entendeu? Se eu vou ter coluna, é porque o prédio vai sair mais barato e mais rápido. Se eu vou ter elevador, é porque vai sair mais barato e mais rápido. Ou seja lá o que o cliente quer. Se o cliente falar assim, eu não quero que seja barato, eu quero que seja o mais seguro, aí mudou o jogo. Mas é que a maioria quer rápido e barato, entendeu? Mas assim, a gente identifica o objetivo, que tem tudo a ver com a empatia que o John falou. Qual que é o objetivo? Às vezes é um sonho, e se é um sonho, o prédio aqui é medieval, amigo, não tem eletricidade, não tem elevador, então vai de escada, entendeu? Aí você identifica o objetivo e se sujeita a isso e vê qual que é o real problema. Aí sim, aí fala qual são o conjunto de princípios que vai maximizar aquilo. Aí é só alegria, assim. É muito mais legal, assim. Eu venho recente de uma transição do que a Maísa falou, de você sair da depressão de estar resolvendo o problema que você sabe que não deveria, mas e agora o que eu faço? E aí você tem que fazer vários ultimatos com você mesmo, com o time, com o sócio, com o cliente, sabe? Fala assim, é o seguinte, não era para ser assim. Aí você vai de ultimato em ultimato, às vezes quando as coisas a perder, e dá um passo. Daí eu tô muito longe, igual a Maísa falou aí, de tudo que você falou, mas eu tô muito longe. Mas só dar um passo já é mau prazer, assim, de você falar, nossa, ainda bem que a gente saiu de um problema que a gente sabia que era o problema errado. Agora a gente tá num problema que a gente acredita que é o certo, sem zoeira, dá a sensação que ele é 10 vezes mais difícil. Mas é muito mais legal, é muito mais prazer. O outro pagava mais e era fácil, era só tipo, a demanda vem, você responde, acabou. Agora não, agora você realmente acredita, a gente está num projeto que a gente realmente acredita que a gente pode fazer algo que não excede o melhor do que a gente pode fazer, igual o John falou. Só para um projetinho ali, para uma soluçãozinha, um probleminha, mas agora a gente pode fazer o melhor do mundo, talvez. E nem é tão difícil. De verdade, também volta com outro assunto. Vocês desculpem que eu fico estendendo. Mas a gente está aqui para discutir. Que tem tudo a ver com aquele assunto de nossa, é 10 vezes mais difícil programar esse problema do que o outro. Mas, mano, é 10 vezes mais difícil, mas ainda é fácil. Difícil foi a gente definir que esse era o problema, sabe? Difícil era fazer a pergunta certa. Agora, mesmo que vai dar muito mais trabalho, a gente vai ganhar igual. Vai dar muito mais trabalho, vai virar muito mais noite. Se tiver que virar, né? Eu não sou muito a favor disso hoje em dia. Eu também aprendi isso com o João. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Vai dar muito mais dor de cabeça. Agora, mas é isso, é um problema que dá... O que eu vou fazer com o meu tempo? Eu vou maximizar o conforto, entendeu? É por isso, né, que tem que ter um mindset de que produzir é melhor, assim, igual o John falou aí. Não, é quase um lugar, assim, de propósito, na verdade. Nem ia para esse caminho. Aquela mudança. Você roda e você tá falando, nem ia para esse caminho. É o caminho favorito dela. Ela tá querendo enganar quem? Eles conhecem você. Mas tudo bem. Não tava na pauta, entendeu? Eu não ia falar sobre isso. Mas eles provocaram, de verdade. Você tá de testemunha aí. Mas de como quando você alinha, né, esse lugar de tipo, nossa, estou resolvendo o problema certo. E aí não é só no trabalho, é na nossa vida, né, que a nossa
a nossa vida também é essa jornada de aprendizado, de entender o que a gente quer construir, de fazer a pergunta certa de como quero gastar o meu tempo, com o que quero investir. Como que é isso para vocês, assim, tipo, na vida pessoal, nesse projeto maior, né, que é viver? Fugir do tema, gente, fugir. Mas é que... A gente é de exatas, né? A gente não é de humanas. Não parece. Não, vocês foram pro humano. Você tava falando de empatia, gente? Assim, se a gente for fazer uma análise bem fria, né, disso assim que a gente está falando, quando a gente fala assim, será que eu estou resolvendo o problema certo? Eu acho que talvez a gente até se coloque num lugar um pouco maior do que ele é, assim, no sentido de resolver um problema é acabar com ele. O que a gente está fazendo a gente está resolvendo uma ocorrência daquele problema, porque ele vai continuar acontecendo com outras pessoas ou até com a mesma pessoa, né? E por que a gente entra nessa doideira de ficar resolvendo uma coisa que vai continuar, entendeu? Tipo assim, é meio... não faz muito sentido. Então eu acho que, não sei se seria uma jornada assim, mas eu acho que esse caminho de sempre estar desafiando o que eu sei, o que eu já aprendi, aprender novas soluções, eu acho que me motiva muito, assim. E eu acho legal porque tudo isso que eu tenho feito, tudo isso que eu tenho tentado buscar no sentido de coisas mais complexas e mais difíceis, eu sinto que isso reflete na forma como eu penso no geral, assim, para fazer outras coisas, para escolher outras coisas, tomar decisões. E assim, acho que uma coisa que é importante assim você nunca vai resolver um problema usando uma solução que você nem sabe que existe, né? E aí a puta frustração, entendeu? É tipo assim, pô, quais são os outros jeitos que eu não faço nem ideia? Eu quero aprender essas coisas, mas eu não sei nem que pergunta fazer, eu não sei nem com quem falar. Mas é isso, continuando fazendo, continuando buscando, eventualmente você vai descobrindo, né, formas diferentes de se fazer. E acho que se relacionar com pessoas é isso, a cada pessoa se aprende um jeito novo de se relacionar com pessoas. E é infinito, né? A frustração é que, assim, os desafios são infinitos, mas a vida não é, né? Então... Eu compartilho disso que o John falou aí, é uma questão de identidade. Ele, né, você toca nos assuntos de niilismo, assim, por que eu vou... Por isso que eu acho que é mó valioso você olhar para o contexto. Eu tenho problemas muito maiores lá, sei lá, na Austrália, vamos supor. Mas o que está diante de mim é esse. Aí eu realmente acredito, assim, que naturalmente falando, independente de crenças e tal, a satisfação, a dopamina no cérebro, para ser bem natural materialista, é maior se você maximiza a solução dos problemas das pessoas ao seu redor, assim. Para mim é necessário a pessoa entender no trabalho dela que ela nunca vai ser justamente paga por aquilo. Isso é bom, isso não é ruim, nunca vai ser justo. Às vezes eu penso, caramba, a gente tá mó embarcada para resolver um problema, a gente quase não vai ter os frutos dessa solução. A maior parte dos frutos vai ficar com o cliente. Mas eu tenho o prazer de resolver e eu nunca ia receber justamente porque é certo, eu tenho que entregar para o cliente mais do que ele está me pagando. É o princípio fundamental da economia. Eu acredito na beleza do trabalho. Para mim, isso que é melhor é dar do que receber. A gente estava falando de engenharia civil e você estava falando que era legal. O Panteão está em pé. Mas eu olho para aquilo e falo, caramba, que da hora, isso aqui está há 2000 anos em pé. E ninguém sabe o nome de quem construiu. Não estou falando do engenheiro responsável. Tem obra lá que o cara assinou. Mas e o brother que empilhou um tijolo, entendeu? Agora, eu respeito aquele cara. Eu não sei... O legado dele me impacta. E um monte, está lotado de gente diariamente admirando aquela obra em pé. E ninguém sabe o nome. Talvez as pessoas não pensam nesses caras. Eu penso neles, mas eu não sei quem eles são. Ou nesses homens e mulheres ao redor do mundo que, entendeu? Aí assim, ó,
eu acho bonito o legado que ficou anônimo, sabe? As coisas mais impactantes do mundo, pouca gente sabe a origem, né? Aí eu acho isso aí da hora demais, assim, o seu propósito pode ser muito grande, o seu impacto pode ser muito grande, mesmo que a escala é pequena, entenderam? Mesmo que alguém que passou na cidade para ver, assim. Não, eu acho isso impressionante. Para mim, a gente consegue ter propósito em tudo que a gente faz. Eu nem lembro qual era, mas teve um livro que eu li que mudou a forma como eu enxergo isso, que era um exemplo, um cara que fazia manutenção no aeroporto de Nova York e ele pensava, eu impacto todos os dias, sei lá, 10 milhões de pessoas, não sei o volume de pessoas que passam, mas porque eu tô aqui, tipo, oculto, mas o meu trabalho tem esse impacto, então a gente pode, em tudo que a gente faz, ter esse objetivo e enxergar, né, a beleza do nosso poder de impactar a vida das pessoas. Faz todo sentido. E enquanto vocês estavam falando, a gente tinha algumas perguntas antes falando sobre esse desafio da IA dentro dos times e desses novos programadores. E aí, agora, enquanto vocês falaram, eu pensei, cara, como que passa isso para as novas gerações? Porque imagino que hoje vocês estão onde estão porque passaram por várias situações e tiveram várias lições aí que fizeram vocês chegarem aí a ter esse tipo de pensamento. E agora, como nesse novo cenário, porque a gente está vivenciando uma nova era, é como se fosse uma nova página mesmo, né? Não é só uma evolução. Eu entendo que a IA não é como se fosse, evoluiu o celular, antes tinha botão e agora é touchscreen. Eu acho que a gente está vivendo um novo momento. E aí, pegar essa nova geração de programadores que estão vivendo nesse novo momento e passar esse formato para eles, que é legado, que é entender, empatia, resolver problemas, não só resolver o problema que está ali na sua cara, mas sim fazer as melhores perguntas e tudo mais. Como que vocês veem isso? Estão vendo isso, né? Vivenciando ali. Entendo que vocês estão com times que tem lá o Super Sênior, mas também tem o Júnior 1. E como que tem sido aí para vocês? Eu já tive a experiência porque assim, né, eu enxergo o GPT ou qualquer uma dessas inteligências generativas e aí, infelizmente, eu acho que isso não tem como a gente mudar, pelo menos na minha opinião, que ela potencializa muito quem já é sênior e tem bastante experiência, porque ela te leva para um outro lugar em velocidade, né, de fazer as coisas, e eu acho que ela limita muito quem é júnior, mesmo que a gente, enxergando de fora, vê essa capacidade toda de produção e tal. Por quê? Eu já tive alguns casos em que eu, trabalhando com uma pessoa, que a pessoa estava programando, a gente estava programando no mesmo projeto, e sempre foi remota essa relação, então, né, facilita você se esconder ali um pouco atrás, né? Mas no momento em que foi presencial, teve uma oportunidade assim, né? A gente estava tentando resolver um problema, aí eu falei assim, natural, como eu faria se estivesse com o Matheus do lado, ele vai entender o que eu vou falar aqui agora. Abre aí o arquivo, vamos tentar dar uma revisada e achar o problema. A pessoa não fazia ideia do que estava escrito no arquivo, e era ela que tinha feito aquela parte da aplicação. Aí da primeira vez, por que eu percebi? Eu ia falando coisas, altera isso aqui, ou então e se a gente usar tal coisa aqui? A pessoa não escrevia uma linha de código. Aí quando eu saía para sentar no meu computador, do nada surgia a solução e mandava para eu ver, né? Aí eu voltava, na hora que a gente estava debatendo, não tinha argumento, não conseguia responder, não entendia nada do que eu estava falando, muito menos do que estava lendo. E daí eu saía, daqui a pouco do nada, para um monte de coisa. Aí, na terceira vez, né, desses encontros, eu falei, não tem problema se eu usar inteligência e tal, só que não manda para mim revisar. Eu não vou ficar revisando código que não é seu. Se você quer debater comigo, a gente precisa aprender juntos. Mas eu não vou, para debater com o GPT, eu faço no meu computador lá e vai ser muito mais produtivo, entendeu? Então, sei lá, eu diria que
a gente precisa evitar esse lugar, assim, porque, cara, a pessoa não fazia ideia do que estava fazendo, entendeu? Não fazia ideia. E aí é triste, assim, porque, entendeu? Tá indo pra onde, né? Tipo assim, não conseguir, e não ter, aí acho que essa parte pra mim é a pior, né? Que é não ter a oportunidade, por exemplo, de ser capaz de sentar do lado do Matheus Sim. e poder conversar sobre isso, aprender com ele. Não é sobre entender tudo que o Matheus está falando, mas você tem noção da experiência que o Matheus tem com aquilo, então você vai ouvir, você vai absorver. Essa pessoa não vai ter nem a possibilidade de poder sentar do lado de uma pessoa e reconhecer que ela é uma pessoa experiente, E porque ela não sabe. argumentar e conversar e ganhar Exato. ali, né? Sim. É tipo assim, é um caminho muito ruim. Eu acho incrível, porque assim, eu tive a possibilidade, acho que, de estar num momento de carreira onde a IA tem ajudado muito a potencializar as coisas que eu entrego, mas tem essa onda aí que assim, na minha visão, a IA vai filtrar demais, assim. Essas pessoas não tem como seguir, assim, sabe? Tipo, não tem como, infelizmente. Na nossa época, né, John? Bem mais na sua aí, porque eu peguei o final. Era muito difícil as coisas por dois motivos. Primeiro, porque você tinha que se virar. Não tinha. Tudo era mais difícil aprender. É que tinha Google Stack Overflow, mas eu tô falando de antes disso até. E até o Google Stack Overflow é muito mais trabalho do que IA, né? É tipo IA, sei Com lá, umas certeza. 100 vezes mais eficiente. Aí, então você tinha que aprender, não tinha outro caminho, você tinha que aprender as coisas. E segundo, você não. O John citou algo interessante, que é o se esconder. Você tinha que passar vergonha. Eu tinha que fazer a pergunta e falar: é isso mesmo, eu não sei. Para muitas vezes. Então, também tinha esse. Agora, por quê? Mas hoje, pro pessoal, também é muito difícil pela inversão do negócio. Porque a pessoa consegue executar muita coisa sem aprender nada. E porque ele consegue se preservar, sabe? Atrás da IA, assim, se preservar. Porque se você só usa IA, você é tão valioso quanto a IA que a pessoa tem também por muito mais barato que o salário que sustenta verdade. um humano. O salário da IA é R$ 100 por mês, né? Exato. Baratinho. E por outro lado, a IA é tão boa quanto a sua capacidade de resolver o problema. Pelo menos por enquanto, antes de super inteligências. Aí eu acho desafiador como que eu mostro para esse menino que tudo, seja programador mesmo, use IA, mas use sem insegurança e sem achar que amanhã você vai perder o emprego. Aí eu percebo que esse tipo de conversa é o que costuma fazer a nova geração, que eu acho que vai certinho com a pergunta. Ela fala, é verdade, beleza que eu poderia entender hardware, software, igual o John falou, igual o Matheus falou, mas pra que se amanhã vai acabar tudo? Mas eu acho que amanhã não vai acabar tudo tão cedo. Eu acho que pra sempre vai ter lugar pra quem resolve problema, sabe? Vocês falaram duas coisas que eu acho que é contrário ao que a IA faz e que torna o ser humano tão especial. Que uma delas é esse aprendizado de que não é agradar a todo custo e que ela tenta, né, de alguma forma ali, e outro, ela tenta sempre fazer o caminho mais curto, economizar energia, então assim, tipo, ela sempre vai te dar ali a resposta do jeito mais rápido de resolver aquilo, e o ser humano tem esse lugar do esmero que em algum momento disrupta um novo aprendizado, né? Que foi o que vocês compartilharam da jornada de vocês, que assim, nossa, aprendi repetindo isso, aprendendo e entendendo o que é, né, ali de relevante, o que é importante. Tem muito, não é erro, né? Tem muita dedicação e essa dedicação faz o resultado ser completamente diferente. É o que o Matheus sinalizou, de assim, nossa, um ser humano que se dedica para agora aprender muito vai ser a pessoa que vai trazer esse resultado diferente e usar a IA como ferramenta igual todas as outras que a gente usa. Mas fugindo um pouco do assunto, qual é o hobby de vocês? Alguma coisa diferente que vocês fazem, que vocês gostam?
para os nossos ouvintes aí conhecerem uma nova faceta de vocês. Acho que dentro disso, assim, acho que o meu hobby tá em... Tipo assim, é quando eu escolho o que eu quero fazer. Do tipo assim, hoje eu vou fazer um projeto aleatório aqui, vou, sei lá, programar qualquer coisa aqui, automatizar alguma coisa no meu computador. Eu acho que tá nesse lugar. É o tema do código, mas é código ainda. Eu diria que o meu hobby principal é programar também, mas o que eu descobri que é o secundário, eu gosto de ver gente fazendo as coisas, sabe? Eu gosto de ver um cara que é engenheiro mecânico na Austrália e ele repara umas peças gigantes, assim, eu gosto muito de ver isso. Eu acho que eu vi tanto isso que se viesse uma peça pra mim eu saberia o que fazer, apesar de ter experiência zero. E você fica assistindo vídeos? Tipo, você segue pessoas que fazem isso? Exatamente, e é fase, sabe? Eu fico vendo vídeo de engenharia mecânica lá, do cara que de serralheiro, né? O brasileiro seria serralheria. Daí eu fico vendo vídeo de marcenaria, que já acabou a fase. Aí é real. Chegou um ponto que chegava o projeto pro cara, daí eu falava, se eu fizesse, eu ia cortar assim, 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 assado, assim. Aí ele faz daquele jeito, eu vou falar, já tenho uma... A teoria eu aprendi, mas assim, o meu hobby atual é ficar vendo... A maioria tem a ver com construir, mas não é só o cara que limpa com power washing lá, sabe? Os tapetes? O cara que Nossa, eu limpa fico tapete. fissurada Nossa, nisso. teve uma época que eu vi o cara que limpava o pé do cavalo e cortava a unha, que também acho que muita gente já viu. Aham. Só que aí, uma coisa é você ver e gostar e apreciar, a outra é você mergulhar naquilo e descobrir que Tá. tesouro é qual e qual é Você que é vai a a lixa. fundo no assunto, não Eu vou é? levemente a fundo, daí depois eu arranjo algo. Levemente, a tesoura. A tesoura e a lixa, e Tá lá. depois agora esses vídeos aí tá tudo igual, aí eu vou pro Aham. próximo, entendeu? E você já pensou, algum desses vídeos curiosos te fez pensar em fazer algum curso disso para ter a prática? Uma das coisas que eu tenho vontade de fazer é pôr isso em prática, muita coisa, eu tenho real vontade de pôr em prática, e eu fico nessa da circunstância não deixa, sabe? Eu fico dando desculpa. Aí eu falo assim, não, é porque eu moro numa casa de aluguel, não tem como arrumar aquilo. Quando eu vou arrumar, a minha esposa até reclama. Eu tenho um primo que fala assim, nossa, eu adoro essas ideias. Daí eu vou lá pintar a parede e durar 8 horas. Daí eu me Nossa, arrependo. me arrependo. Aí eu não, Muito. dura 8 horas e eu mergulho Aí a minha Tá. esposa fica falando, nossa, peraí. Talvez um dia eu vou ter uma casa, um terreno, aí eu vou poder fazer um monte de coisa, mas eu sei que não é bem assim, entendeu? Não. Eu tô numa fase de ver construção de galinheiro. Não Aí, sei. ó. Então, Aí, isso tipo, aí é mais específico será que que faz eu. uma janelinha, faz a porta abre e fecha, a saída é uma rampa ou não? Enfim, vou construir o Entendi. galinheiro? Não vou. Entendi. Mas Nossa. eu fico fissurada nisso, tipo, eu adoro quem compra um sítio e vai reformar o sítio e faz o galinheiro lá desde o Exatamente, começo, é. sabe? Aí eu falei, nossa, é meu hobby, eu vou parar de procurar outra coisa. Eu só vou achar um bom vídeo de um outro fazendeiro. Eu tive a época da fazenda, de ver o cara reformar a fazenda e aumentar o resultado. E aí eu vou falar, é isso. Eu costumo fazer isso quando eu tô jantando, almoçando e sem companhia. Aí eu vejo um vidinho assim. Ou um outro que eu lembro é do BattleBots, né? Que o John V a gente Não. absorveu. De ver batalha de robô enquanto Maravilhoso, almoça e gente. janta. Batalha de robô, boa. Gente, foi muito, muito bom. Hoje falamos aí sobre propósito, desafio, futuro na tecnologia e resolver problemas, fazer perguntas certas. Foi assim uma chuva de coisas. Foi incrível ter esse papo com vocês. Poderia ficar aqui até meia-noite. Ai, obrigada, de verdade. Gente, obrigada de verdade, Matheus, John, pelo tempo de vocês e também por toda essa entrega, e foi demais. Acho que tenho certeza que vão ter vários insights aqui. Amanhã a Maísa vai mandar um textão pra mim de tudo que ela pensou que eu vou ter que fazer nos próximos passos. Tô brincando, mas foi demais. Obrigada de verdade. E pra você que acompanhou até aqui, nos siga nas redes sociais e também manda esse episódio pra quem é fissurado em tecnologia, empatia, em resolver problemas.
Obrigada de verdade, gente.